Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Carlos e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Egito Antigo, certo? Mas antes eu quero que você confira essa vinheta da hora. Show de bola, hein, moçada? Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre uma das civilizações mais importantes da humanidade, que é o Egito Antigo. Ao lado da Mesopotâmia e de outras tantas outras sociedades orientais, ela vai formar ali, vai fazer parte do chamado Crescente Fértil. Já falamos em outra ocasião sobre a Mesopotâmia e agora nós vamos falar sobre o Egito Antigo. O Egito ele fica localizado no nordeste da África, E ele é entrecortado, ele é percorrido por um dos rios mais importantes do mundo, para dizer a verdade. Assim como o Amazonas está para o Brasil, o Nilo está para o Egito. E é graças à presença do rio Nilo que a civilização egípcia na antiguidade consegue ter êxito, consegue se desenvolver, atingir o seu apogeu, a sua plenitude enquanto sociedade, ok? Bom, como características gerais do Egito Antigo, nós vamos elencar aí algumas. Nós temos o modo de produção asiático, que se traduz na servidão coletiva. Nós temos aí a forte dependência da civilização egípcia em função do rio Nilo, sobretudo porque eles vão precisar construir, vão precisar lidar com obras hidráulicas que sejam capazes de dominar as cheias do rio Nilo, fazendo com que essas cheias trabalhem a seu favor. Outro ponto importante que nós temos que destacar é que o Egito Antigo é considerado um estado despótico. O que é isso, professor? Um estado centralizador, um estado controlador e presente em todos os momentos da vida dos seus súditos. No campo econômico, nós vamos ter aí uma economia baseada sobretudo na agricultura, mas sem excluir a pecuária, a questão do pastoreio, da criação de animais, e também sem excluir a prática do comércio, porque o Egito, ele, com toda certeza, vai ser um dos maiores exportadores de grãos da antiguidade. Bom, outro ponto importante que nós precisamos frisar diz respeito à divisão social, que não foge muito do padrão das sociedades daquela época, da antiguidade. No topo da pirâmide nós vamos ter o faraó, logo abaixo nós vamos ter uma classe elitizada, uma aristocracia, compostas por sacerdotes, escribas, militares e nobreza. Nós vamos ter, logo em seguida, os camponeses e bem na base dessa pirâmide nós vamos ter os escravos. Só para lembrar que esses escravos eles são conseguidos mediante o pagamento por dívidas, o pagamento de dívidas, ou então escravos baseados na captura dos perdedores das guerras. A divisão política do Egito Antigo ela tem o seu começo com os nomos. O que são nomos? Nomos são pequenas comunidades, pequenos clãs que foram surgir nas margens do Nilo. E esses nomos eram chefiados por nomarcas. Com o passar do tempo, esses nomos foram se juntando, foram se unificando
e formaram dois grandes reinos, o Alto Egito, localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. A união do reino do Alto Egito com o Baixo Egito forma aí então um império só, o Império Egípcio unificado, sob a liderança de um homem chamado Menés, que é considerado por muitos o primeiro faraó. O faraó, né, ele é a pessoa mais importante do Egito. Né? Ele é considerado um deus vivo, ele é o líder supremo, né? Tanto militar quanto religioso, e sem falar politicamente. A palavra faraó significa casa grande, né? E é importante colocarmos que tudo lhe pertence, sobretudo as terras e os bens cultivados no Egito. É muito importante que você fique ligado agora, certo? Deixe seus olhos aí bem arregalados. Basicamente, os historiadores dividem os períodos da história egípcia em três momentos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, nós temos alguns pontos a destacar. Mudança da capital, que era em Tinis, e foi para Mênfis, que é hoje o atual Cairo. Você tem aí também o predomínio da agricultura. Você tem a construção das pirâmides e um período de longa estabilidade política, até que pequenas revoltas sociais começam a ganhar mais força, né? E essa força, paradoxalmente, enfraquece o poder central e fortalece os chamados nomarcas, ok? No Médio Império, nós vamos ver que Tebas se transformou na nova capital. Vamos ter um período de prosperidade material e cultural. Nós vamos ter uma submissão muito grande do povo egípcio ao poder central, sobretudo ao faraó e sua classe de sacerdotes. Nós vamos ter aí o investimento e a construção de grandes obras, mas o fato principal se dá quando um povo, né, os Hyksos, invadem o Egito, dominam a região e introduzem coisas que até então eles não conheciam, como por exemplo nas guerras o uso do cavalo e de armas forjadas a ferro. Já no Novo Império nós vamos ter a expulsão dos Hyksos, né, a escravização dos hebreus e mais tarde o famoso episódio do Êxodo liderado por Moisés, que tira os hebreus do cativeiro egípcio e leva-os à chamada Terra Prometida, né? A Terra de Canaã. Né? Mas isso nós vamos abordar com mais detalhes em outra aula. Além disso, o Egito ele ampliou as fronteiras imperiais. O que é isso? Ele passou a fazer guerras e conquistar outros territórios. Né? Houve também nesse período a chamada reforma religiosa com o faraó Amenófis IV, que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Mas esse período de apogeu ele só durou até que os persas dominaram o Egito, derrotaram e dominaram o Egito. Tá tudo bem até aqui? Beleza, então. Bom, sobre essa reforma religiosa, primeiro é importante salientar que o Egito Antigo ele era uma nação basicamente politeísta, né? Sobretudo baseado no culto ao deus Amon, ou Amon-Ra, certo? E os sacerdotes de Amon
eles eram sacerdotes que tinham muito poder e muita influência. No entanto, surgiu um faraó, Amenófis IV, que combateu e enfraqueceu esses sacerdotes, sobretudo confiscando seus bens e excluindo seus deuses, o culto aos seus deuses. O que Amenófis fez, na verdade? Ele instituiu um culto monoteísta a um deus chamado Atom. Se você prestar atenção, o Amenófis ele muda seu nome para Akhenaton. Veja que o final do nome de Akhenaton, Atom, faz referência a esse deus, o deus que representa o disco solar. Além de mudar de nome, ele também funda uma nova capital para o Egito, chamada de Akhetaton. Como o Akhenaton ele não teve herdeiros, o Tutankhamon, um outro faraó, que se não me falha a memória foi uma espécie de genro dele, foi seu sucessor, certo? Eu sou Anubis, o deus dos mortos e dos moribundos. Muito bem, nosso camarada aí se apresentou, um dos aspectos muito importantes da cultura egípcia é a religião. Eles eram politeístas, como eu já havia falado, e seus deuses em geral tinham uma aparência misturando humano e animal. Daí o nome antropozoomórfico, certo? Forma humana e animal. Esse que acabou de falar é o Anubis, Corpo de homem, cabeça aí de chacal. Outro aspecto muito importante está ligado à escrita egípcia, que se divide basicamente em 3 tópicos. Você tinha a escrita hieroglífica, sagrada, religiosa, você tinha a escrita hierática, usada em documentos oficiais, e você tinha a escrita demótica, que é a escrita do povo, a popular. E como é que hoje nós olhamos para uma figura como esta e sabemos o que ela quer dizer? Um homem chamado Champollion, ligado a Napoleão Bonaparte, encontrou uma pedra com inscrições e a partir dessas inscrições ele pôde decifrar os hieróglifos, certo? A chamada Pedra de Roseta. Vou te pegar. Bom, outro ponto importante é a questão da vida após a morte. O egípcio médio, o egípcio daquela época, ele se preocupava bastante com o seu futuro no pós-morte. Daí o desenvolvimento de uma técnica de preservação do corpo de quem morreu, chamado de mumificação. Todos os órgãos eram retirados, menos o coração. Esses órgãos eram guardados em recipientes especiais e esse corpo recebia um tratamento a fim de não apodrecer. Ok? Esse corpo então era preservado para que a alma dessa pessoa pudesse então encontrar o seu devido abrigo. Para para ter êxito, sucesso no além, também era confeccionado o chamado Livro dos Mortos, que era um livro religioso que continha encantamentos, orações, fórmulas, para que o falecido, o espírito do falecido, pudesse passar por todas as provas no além-túmulo. Tudo bem? Algumas curiosidades, homens e mulheres no Egito usavam maquiagem, pois acreditavam que essas maquiagens tinham poderes de cura e protegiam contra o sol. Algumas doenças eram tratadas com fungo que dava nos pães. A vestimenta de homens era basicamente saia e das mulheres vestido, e as crianças andavam quase nuas. E outro ponto importante, interessante, é que eles acreditavam que a Terra era plana, e que o Nilo passava bem no meio da Terra.
Bom, pessoal, assim, por hoje é só. Queria agradecer a presença de todos. Caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e nos ajude aí a propagar um pouco mais de conhecimento. Parte desse conteúdo ele vem do livro de História Geral do professor Cláudio Vicentino. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.